O MP atua na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses e direitos sociais e individuais indisponíveis. Exerce o direito de ação em conformidade com suas atribuições constitucionais. É intimado para, no prazo de 30 dias, intervir como fiscal da ordem jurídica, nas hipóteses previstas tanto na lei como na Constituição e nos processos que envolvam interesse público ou social, interesse de incapaz, litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana. Todo litígio coletivo que envolva posse de terra rural ou urbana, o Ministério Público precisa ser ouvido. O simples fato da Fazenda Pública estar presente em um dos polos da ação não configura, por si só, hipótese de intervenção do MP. Nos casos de intervenção como fiscal da ordem jurídica, tem vista dos autos depois das partes, não é antes das partes, é depois das partes, sendo intimado de todos os atos do processo. Isso na condição de interventor de fiscal da ordem jurídica. Produz provas, requer medidas processuais pertinentes e também, obviamente, pode recorrer. O MP goza de prazo em dobro para suas manifestações nos autos que têm início a partir de sua intimação pessoal. Após o prazo de manifestação do MP, sem que ofereça parecer, o juiz requisita os autos e dá andamento ao processo. Não se aplica esse benefício da contagem em dobro quando a lei estabelece de forma expressa prazo próprio para o MP. O membro é civil e regressivamente responsável quando age com dolo ou fraude no exercício de suas funções. A advocacia pública. Incumbe à advocacia pública defender e promover os interesses públicos dos entes federativos por meio da representação judicial em todos os âmbitos federativos das pessoas jurídicas de direito público que integram tanto a administração direta quanto a administração indireta. Os entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações de direito público também têm prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais e a contagem do prazo tem início a partir da intimação pessoal. A intimação pessoal ela é feita por carga, remessa ou meio eletrônico. Não se aplica esse benefício quando a lei estabelece de forma expressa prazo próprio para que o ente público fale nos autos. O MP, aliás, o membro da advocacia também, assim como o MP, é civil e regressivamente responsável quando age com dolo ou fraude, não é dolo ou culpa, é dolo ou fraude no exercício de suas funções. A Defensoria título 7, Defensoria Pública. Não, o título 4 foi Defensoria Pública, título 6, Defensoria Pública e título 5, MP, título 6, Advocacia Pública e título 7, Defensoria Pública. A Defensoria Pública exerce a orientação jurídica, promoção dos direitos humanos e defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados em todos os graus de jurisdição, de forma integral e gratuita. Tem prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. O início do prazo tem início com a intimação pessoal do defensor, nos termos do 183, parágrafo 1º. A requerimento da Defensoria, o juiz determina intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depende de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada. O disposto que acabei de dizer aplica-se aos escritórios de prática jurídica das faculdades de direito reconhecidas na forma da lei e as entidades que prestam assistência jurídica gratuita em razão de convênios firmados com a Defensoria.
Não se aplica esse benefício quando a lei estabelece de forma expressa prazo próprio para a defensoria. O membro também é, assim como os outros, civil e regressivamente responsável quando age com dolo ou fraude no exercício de suas funções. Livro 4, Atos Processuais, Título 1, Forma, Tempo, Lugar dos Atos Processuais. Capítulo 1, Forma dos Atos Processuais. Seção 1, Atos em geral. Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente exigir isso. Consideram-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. Os atos processuais são públicos, todavia, tramitam em segredo de justiça os processos em que exija o interesse público ou social, que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes. Além disso, também os que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade, ou que versar sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento da carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. O direito de consultar os autos do processo, que tramite em segredo de justiça, e de pedir certidões de seus atos, fica restrito às partes e aos seus procuradores. No entanto, terceiro que demonstra interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha, resultantes de divórcio ou separação. Versão do processo sobre direitos que admitam autocomposição. É lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. De ofício ou a requerimento, o juiz controla a validade dessas convenções, recusando-lhes a aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou que alguma parte se encontre em uma manifesta situação de vulnerabilidade. De comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos processuais quando for o caso. Esse calendário vincula as partes e o juiz, e os prazos nele previstos somente serão modificados em casos muito excepcionais devidamente justificados. Dispensa-se a intimação das partes para a prática de ato processual ou a realização de audiências cujas datas tiverem sido designadas no calendário. Em todos os atos e termos do processo, é obrigatório o uso da língua vernácula. O documento redigido em língua estrangeira somente pode ser juntado aos autos quando acompanhado de sua versão para o idioma português, tramitada por via diplomática ou pela autoridade central ou firmada por um tradutor juramentado. Seção 2 da prática eletrônica de atos processuais. Os atos processuais podem ser total ou parcialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico na forma da lei. O disposto nessa seção aplica-se no que for cabível à prática de atos notariais e de registro. Os sistemas de automação processual respeitarão a publicidade dos atos, o acesso e a participação das partes e de seus procuradores, inclusive nas audiências e sessões de julgamento, observadas as garantias da disponibilidade, independência da plataforma computacional, acessibilidade e interoperabilidade dos sistemas, serviços, dados e informações que o Poder Judiciário administre no exercício de suas funções. O registro de ato processual eletrônico deve ser feito em padrões abertos que atendam aos requisitos de autenticidade, integridade, temporalidade, não repúdio, conservação e, nos casos que tramitem em segredo de justiça, confidencialidade, observada a infraestrutura de chaves públicas unificada nacionalmente nos termos da lei.
compete ao CNJ e, supletivamente, aos tribunais regulamentar a prática e a comunicação oficial de atos processuais por meio eletrônico e velar pela compatibilidade dos sistemas disciplinando a incorporação progressiva de novos avanços tecnológicos e editando para esse fim os atos que forem necessários, respeitadas as normas fundamentais do CPC. Os tribunais divulgarão as informações constantes de seus sistemas de automação em página própria na internet, gozando a divulgação de presunção de veracidade e confiabilidade. Nos casos de problema técnico do sistema e de erro ou omissão do auxiliar da Justiça responsável pelo registro dos andamentos, pode ser configurada a justa causa prevista no 223 caput parágrafo 1º. As unidades do Poder Judiciário devem manter gratuitamente à disposição dos interessados equipamentos necessários à prática de atos processuais e à consulta ou acesso ao sistema e documentos dele constantes. Será admitida a prática de atos por meio não eletrônico no local onde estiverem disponibilizados os equipamentos previstos no caput. As unidades do Poder Judiciário assegurarão às pessoas com deficiência acessibilidade aos seus sítios na internet por meio eletrônico de prática de atos judiciais, a comunicação eletrônica dos atos processuais e a assinatura eletrônica. Seção 3 dos atos das partes. Os atos das partes, consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade, produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. A desistência da ação só produz efeitos após homologação judicial. As partes podem exigir recibo de petições arrazoadas, papéis e documentos que papéis e documentos que entregarem em cartório. É vedado lançar nos autos cotas marginais ou interlineares, as quais o juiz mandará riscar, impondo a quem as escrever multa correspondente à metade do salário mínimo. Metade para cotas marginais interlineares é de meio salário mínimo. Caramba! Seção 4. Pronunciamentos do juiz. Os pronunciamentos do juiz consistem em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz com fundamento nos artigos 485 e 487 resolve ou não resolve o mérito, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no parágrafo 1º. São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. Acórdão é o julgamento colegiado proferido pelos tribunais. Os despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. Quando os pronunciamentos previstos no caput forem proferidos oralmente, o servidor os documentará, submetendo-o aos juízes para revisão e assinatura. A assinatura dos juízes em todos os graus de jurisdição pode ser feita eletronicamente na forma da lei. Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça eletrônico. Seção 5. Atos do escrivão ou do chefe de secretaria. Ao receber a petição inicial de processo, o escrivão ou chefe de secretaria a autuará mencionando o juízo, a natureza do processo, o número de seu registro, os nomes das partes e a data de seu início, e procederá do mesmo modo em relação aos volumes em informação. O escrivão ou chefe de secretaria numerará e rubricará todas as folhas dos autos. À parte, ao procurador, ao membro do MP, ao defensor público e aos auxiliares da Justiça
é facultado rubricar as folhas correspondentes aos autos em que intervierem. Os termos de juntada, vista, conclusão e outros semelhantes constarão de notas datadas e rubricadas pelo escrivão ou pelo chefe de secretaria. Os atos e os termos do processo serão assinados pelas partes que neles intervierem. Todavia, quando essas não puderem ou não quiserem firmá-los, o escrivão ou chefe de secretaria certificará a ocorrência. Quando se tratar de processo total ou parcialmente documentado em autos eletrônicos, os atos processuais praticados na presença do juiz poderão ser produzidos e armazenados de modo integralmente digital em arquivo eletrônico inviolável na forma da lei, mediante registro em termo, que será assinado digitalmente pelo juiz e pelo escrivão ou chefe de secretaria, bem como pelos advogados das partes. Na hipótese do parágrafo 1º, eventuais contradições na transcrição deverão ser suscitadas oralmente no momento de realização do ato, sob pena de preclusão, devendo o juiz decidir de plano e ordenar o registro no termo da alegação e da decisão. É lícito o uso da taquigrafia, da estenotipia ou de outro método idôneo em qualquer juízo ou tribunal. Não se admitem nos atos e termos processuais espaços em branco, salvo os que forem inutilizados, assim como entrelinhas, emendas ou rasuras, exceto quando expressamente ressalvadas. Capítulo 2 do tempo e do lugar dos atos processuais, seção 1 do tempo. Os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 da manhã às 8 da noite. Serão concluídos após as 20 horas os atos iniciados antes, quando o adiamento prejudicar a diligência ou causar grave dano. Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis, fora do horário estabelecido neste artigo, observado o artigo 5º, inciso 11 da Constituição. A casa é as invioláveis de vida. Tá. Quando o ato tiver de ser praticado por meio de petição em autos não eletrônicos, essa deverá ser protocolada no horário de funcionamento do fórum ou tribunal, conforme disposto na lei de organização judiciária local. A prática eletrônica de ato processual pode ocorrer em qualquer horário até as 24 horas do último dia do prazo. O horário vigente no juízo perante o qual o ato deve ser praticado será considerado para fins de atendimento do prazo. Durante as férias forenses e nos feriados, não se praticarão os atos processuais, excetuados os previstos no parágrafo 2º, no 212, parágrafo 2º, e a tutela de urgência. Processam-se durante as férias forenses, onde as houver, e não se suspendem pela superveniência delas, os processos de jurisdição voluntária e os necessários à conservação de direitos, quando puderem ser prejudicados pelo adiamento. A ação de alimentos e os processos de nomeação ou remoção de tutor e curador. Os processos que a lei determinar. Além dos declarados em lei, são feriados para efeito forense os sábados, os domingos e os dias em que não haja expediente forense.